Bom, nesse momento a gente vai contextualizar um pouquinho a vinda de Aldo Locatelli e Emílio Sessa, que foi que fizeram essas belas pinturas que hoje a gente consegue contemplar. Dom Antônio Zátera, em torno de 1938, 39, teve a ideia de pintar a catedral. Ela era toda branca, já existia a nave lateral, as naves laterais já existiam, mas ela era toda branca, o teto todo branco, as colunas, tudo branco. E ele quis fazer a pintura. Ele na época falou com João Paulo II, que não era papa ainda, né, na Itália, e João Paulo II indicou Aldo Locatelli para fazer as pinturas na catedral. Foi contactado também Emílio Sessa. Na realidade, a história a gente fala Aldo Locatelli, mas a primeira pessoa a fechar com Dom Antônio Zátera foi Emílio Sessa, e aí depois, posteriormente, Aldo Locatelli. Eles chegaram aqui em meados de 1948 para começar a realizar as pinturas, e as pinturas foram entregues em 1950, para o Natal de 1950, onde foi feita uma festa com luzes e shows para essas pinturas. Aldo Locatelli, ele pintou todas as pinturas figurativas, Aldo Locatelli fez a pintura, e Emílio Sessa toda a parte decorativa. Toda essa parte eles não chegaram aqui simplesmente pintando, tá? Teve todo um estudo, todo um planejamento. Essa parte foi feita por Emílio Sessa. Você pode acompanhar que eles têm uma cronologia, né, de pintura. Eles não chegaram só pintando. Nesses painéis laterais aqui, ó, eles mostram aqui Jesus ainda pequeno, né? Depois, uma outra passagem bíblica, Jesus, na passagem que ele diz, deixa os pequenos vir a mim. E assim por diante ele vai fazendo toda, até chegar à crucificação de Jesus, que é o corpo de Cristo que está no altar. Tá? Uma das curiosidades que a gente tem, naquela pintura ali, ó, que Aldo Locatelli ele fez uma homenagem à tia dele. Ele deixou como fosse uma assinatura. Em cima do teto ele pintou os santos, São Judas, São Bartolomeu. Aqui tem a ascensão de Nossa Senhora, chegando aos céus, sempre com uma cronologia até chegar lá na frente. Aqui bem na frente a gente tem, nessa cronologia, a única pintura que fugiu um pouco do contexto bíblico foi a pintura que Aldo Locatelli fez sobre a primeira missa no Brasil. No resto das pinturas ele tem toda uma cronologia bíblica, tá? E aqui ele pintou uma homenagem à primeira missa no Brasil. Nessa pintura ele botou um pouco da roupa típica gaúcha, ele fez uma homenagem. Esse senhor que está aqui, ó, ele está de bombacha, e ali a gente pode ver uma espora, essa homenagem que ele fez para os gaúchos. Sempre o Aldo Locatelli, quando fazia essas pinturas, ele sempre trazia um pouquinho do popular, da onde ele estava, para a introdução nas pinturas. Aqui a gente está num lugar onde a igreja, até 1935, 42 mais ou menos, nessa época assim, a igreja vinha até nesse ponto aqui, tá? Daqui para lá ela foi construída posteriormente, o altar ficava até aqui, aqui era uma divisão. Chegando no altar, esse altar ele veio de Bérgamo, na Itália, em 1948, inclusive a mesma cidade de Aldo Locatelli e Emílio Sessa. Na constituição do altar, ele tem 12 tipos de mármores diferentes. O altar principal, ele tem 9 metros de altura. Aqui no altar, ele pintou São Francisco de Paula. Atrás ali, ó, você pode notar, ali também foi uma curiosidade que a gente destaca, que ele pintou aquela moça
que está perto daquele senhor de vermelho. Ali é uma representação de São Francisco, porque o lema de São Francisco é caridade, tá? Charitas significa caridade. E ali é uma representação dele chegando aos pobres, aos mendigos da época. Nessa pintura, aquela moça ali, ó, Aldo Locatelli pintou com o seio nu. As paroquianas na época também acharam profano, ela está com os peitos nu, ainda mais no altar, no lugar sagrado. E aí ele só aumentou os dedão daquele senhor ali, ó, pode ver que proporcionalmente não está igual. Aumentou um pouquinho os dedão só para tapar os seios dela. Bom, continuando a nossa visita, para pintar lá em cima a cúpula, eles usaram andaimes de madeiras, né? Hoje em dia já é difícil para a gente usar os andaimes normais de metal, imagina na época dele pintando com andames de madeiras. Aldo Locatelli, ele subia lá para cima, ele passava o dia inteiro lá, tá? Ele não descia, a alimentação dele era fornecida lá, e tinha pessoas que ajudavam ele nesse trabalho de pintura, assessoravam ele. Tá? Para executar as pinturas, ele tinha uns moldes, que ainda esses moldes existem, está lá no MAUG, no museu da universidade, alguns deles, está lá guardado. A gente já teve a oportunidade de visitar algum das pinturas dele. Ele botava os moldes, marcava tudo com carvão e depois ele vinha pintando. Ele não chegava pintando de cabeça assim. Agora a gente vai passar aqui do lado, a gente vai ver uma tela, a única tela que a gente tem dentro da catedral, pintada por Aldo Locatelli. Essa moça aqui, ele representou a esposa dele. E esse rapazinho, bochechudinho, o filho dele, que também está com um macacãozinho de regata que nem ele usava. Então, dentro dessa tela também a gente pode notar, ele tem os anjos abençoando a catedral aqui embaixo. Aqui é Nossa Senhora abençoando a cidade, mas em específico ele mostrou alguns pontos que foi a catedral. E é bem aqui nesse cantinho o Banco do Brasil, que na época era uma das torres maiores que existia na cidade, porque as pessoas que vêm nem todas são católicas, né? Então eles ficam tendo essa questão assim, tendo toda essa arte dentro da igreja, um lugar sagrado onde tem o corpo de Cristo. Eles ficam perguntando como é que pode unir essas duas, a arte, o tempo e o momento cristão ali, no momento de fé das pessoas, né? Eles não, para eles assim, eles ficam bem curiosos nessa. Eu fiz uma visita guiada para uma escola do Pelotense. Uma vez por ano, o professor de geografia, ele traz alunos do 5º e 6º ano para cá, para a gente fazer sempre essa visita guiada. E posteriormente, no meio do ano, alguns jovens traziam o pai e a mãe, que moravam há vários anos aqui na cidade, cruzavam na frente, mas nunca entravam aqui, até por não ter essa noção de patrimônio, né? Eles pensavam, não vou entrar na catedral porque eu não sou católico, então para que eu vou entrar lá? E aí os pais se surpreendiam com essa parte do patrimônio. E aí, então é importante essa questão assim, que eles se apoderam, né, do patrimônio da catedral, vendo a catedral como um patrimônio histórico e, claro, e respeitando a parte litúrgica, a parte espiritual também, né? Aqui a gente tem um brasão de Dom Antônio Zátera. Todo bispo, depois do padre que vem se tornar bispo, faz o seu brasão. Esse é de Dom Antônio Zátera. Dom Antônio Zátera também leva o nome da praça, na Praça Central, ali onde é perto do Esporte Clube Pelotas, em homenagem a ele. Essas telas elas já estavam aqui em 1915, tá? Ela é de um pintor francês que fez toda a Via Sacra. A gente tem toda a volta da catedral com ela. Então é um ponto que a gente tenta mostrar assim também, que as pessoas sempre se confundem assim, porque vê todas essas pinturas e já imagina, a tela foi pintada por Emílio César, por Aldo Locatelli. Não, esse foi um pintor francês e elas estão aqui já desde da segunda da igreja.
desde 1915. Nas laterais, a gente tem a imagem dos santos. Esse ano a Igreja Católica estipulou como ano de São José. Esse é o altar de São José. Hoje ele está ali, ó. Em toda a lateral a gente tem imagens de santos, tá? Aqui São Bartolomeu. Depois ali mais para frente São Judas La Salle. E um altar bem importante para nós, assim, que a gente sempre salienta, é o altar da Santa Rita. Aqui, até 1945, 1950, estava Nossa Senhora de Assunção, porque era um conjunto de imagens, tá? Era Nossa Senhora de Assunção no altar e Nossa Senhora Adormecida embaixo. Esse aqui representa a ascensão de Nossa Senhora ao céu. Quando ela chega, porque no dogma da igreja, Nossa Senhora ela não morreu, ela descansou no seu leito. Então, a representação dela é embaixo, é Nossa Senhora Adormecida, tá? E em cima tinha Nossa Senhora chegando aos céus para o seu coroamento. A partir de 1945, 1950, nessa época, ela ficou muito degradada. Ela foi recolhida, hoje ela está guardada, e no lugar dela ficou Santa Rita. A imagem de Nossa Senhora Adormecida e Nossa Senhora de Assunção, nas pesquisas feitas, ela foi doada pela Irmandade Negra, que tinha, há muitos anos atrás, a catedral era formada por irmandades, e uma das irmandades, que era a Irmandade Negra, fez a doação dessas duas imagens. Nessa lateral a gente tem Santo Antônio, é um dos santos que mais visitado na catedral, né? Hoje a gente não está recebendo público no dia a dia, a gente só recebe público nas missas, mas quando a igreja está aberta, Santo Antônio é o mais venerado, um dos mais venerados. Pelas solteiras, querendo casar, tem toda essa circunstância. Depois ali Nossa Senhora do Carmo. Aqui a gente pode falar um pouquinho dos vitrais também, né? Os vitrais eles foram oferecidos por famílias na época de boa remuneração financeira, né? Você pode ver pelas inscrições. Esses vitrais a gente não tem qual é o país de origem dele. A gente só conseguiu achar a empresa que instalou os vitrais aqui, que foi uma empresa de Porto Alegre, a Hans Weinten. Hoje ela não existe mais em Porto Alegre, mas a gente conseguiu rastrear a empresa. Eles são todos originais ainda, a não ser um primeiro que a gente teve que restaurar. Aí a gente pode acompanhar o restauro das colunas, tá? As colunas elas estão sendo restauradas. O valor foi doado pelos próprios paroquianos que se juntaram e cada um adotou uma coluna. Até o slogan é "Abrace uma coluna". Aqui no altar a gente tem a imagem de São Francisco, tá? Ele é uma peça portuguesa. A história dele é bem legal, porque na realidade, quando ele veio para Pelotas, não existia a paróquia São Francisco de Paula, e sim freguesia de São Francisco. Ele era de um charqueador, tá? A vontade dele era de construir uma igreja em homenagem a São Francisco, mas por vários motivos da vida, ele acabou adoecendo, ele não conseguiu concluir essa vontade dele. E ele, no seu falecimento, antes de falecer, ele soube que tinha a freguesia de São Francisco. E aí ele fez a doação da imagem. Ela chegou de barco, lá pelo Laranjal, ainda na época. Foi trazida para a casa do primeiro padre, Dom Feliciano, porque não existia nenhuma igreja para poder botar ele. Ele ficou na casa de Dom Feliciano por vários anos, até construir-se a primeira capelinha, e a imagem foi posta ali. A gente rastreando nas pesquisas, ele chegou no Brasil em 1777, tá? Foi a chegada dele na alfândega no Rio de Janeiro, até a chegada dele aqui no Rio Grande do Sul em 1813. Então ele percorreu vários outros caminhos até chegar aqui em 1813.